Fala pessoal, aqui é o Rafael e nessa aula de hoje a gente vai comunicar o equipamento receptor com o nosso computador. Para dois motivos. Um, fazer o descarregamento dele, mas esse descarregamento, download dos arquivos brutos a gente vai ver na aula posterior a essa. E outro, configurar, fazer a configuração do receptor no CRU, no software CRU. Então se você já viu isso, fica aqui que eu vou te dar algumas dicas a respeito da configuração. E quando conecta no CRU, é a forma que a gente faz também a ativação do receptor. Se você tem um equipamento financiado pela Connav, ou se você tem um equipamento pré-pago, você tem que fazer a ativação dele mensalmente. Então, tem várias formas de você fazer a ativação, pela coletora com o ServMaster, pela coletora com o ServiceE, ou pelo receptor aqui com o CRU conectado no seu computador. E é o seguinte, estou com o equipamento ligado aqui. Aqui embaixo, a gente tem essa entradinha aqui com cabo de aço, eu vou abrir ele, e ele tem um guiazinho vermelho aqui em cima, ó, tá vendo? Em cima da porta, ó. Tem esse guiazinho vermelho aqui que a gente tem que coincidir com o guia do cabo USB. Eu estou com o cabo USB que vem junto com a sua maleta. E aqui no cabo USB ele tem um guiazinho também que é essa bolinha vermelha aqui embaixo. Não sei se você está conseguindo ver. A gente tem que coincidir aqui com o receptor. Com esses guias aqui para poder encaixar ele certinho. Encaixou, equipamento ligado, não tem segredo. Você vem aqui e pluga o USB no seu computador. Eu estou utilizando o notebook e não tem segredo. Quando você pluga ele, o computador já reconheceu. Eu vou até minimizar, ó, ele até abriu aqui já, a memória interna é automático. Vou minimizar eu aqui. Vou minimizar aqui, ó, é o seguinte, ó, ele já abriu automaticamente a memória interna do receptor. A respeito do download dos arquivos, a gente vai ver na próxima aula de como faz o download, para que servem essas pastas, o que são esses arquivos, o que está escrito aqui para você entender como que organiza, etc. O que importa é o seguinte, quando plugou o USB, ele já reconheceu como um pendrive, um dispositivo externo. Ele está aqui na lateral, ó, com o Nav Disk, é uma memória, um dispositivo externo, igual um pendrive, igual um celular que você pluga, ele já reconhece automaticamente. Se o seu Windows é a partir do Windows 7, se precisar instalar algum drive, ele faz automaticamente conectado pela internet. O que eu quero dizer? Que algumas pessoas às vezes têm problema com o CRU e com o cabo USB aqui. E você tem que fazer o seguinte, se você usa o desktop, aquele computador com CPU, que tem os drivers e tal, utiliza a porta USB, a dica que eu te dou, utiliza a porta USB de trás do seu CPU. Porque as portas da frente normalmente são mais fracas, teve pessoas que teve problema, que ele fica abrindo e fechando o receptor. O receptor está ligado, estou com o cabo USB plugado aqui, você espetou ele já tem que reconhecer. Se não reconheceu, troca de porta. E se não reconhecer em todas as portas, pode ser que as suas entradas aí USB não estão identificando o receptor. Tem que ver alguma coisa mais aprofundada a respeito do receptor. Bom, conectou aqui. Agora é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer com a conexão é abrir o CRU para a gente mudar uma configuração aqui. E quando a gente abre o CRU pela primeira vez, você instalou ele aí, se você não tem o CRU também, eu estou deixando o link aqui embaixo para você poder fazer o download da última versão, é o link direto do site da Connav, clica nele aí, ele vai abrir, você procura ali CRU, ali embaixo, e faz o download dele, que é esse software aqui que a gente está abrindo. E quando você abre pela primeira vez, às vezes ele dá algum erro, ou às vezes ele não reconhece a porta USB do jeito que está aqui, tá vendo? Se ele reconheceu a memória dele, ele tem que reconhecer o USB aqui no CRU também. Então, ou seja, se ele abriu aqui, ó, o Connav Disk, igual eu te mostrei, que é esse cara aqui, ó, ele tem que aparecer CRU aqui, USB aqui no CRU. Se ele não aparecer, você vai fazer o quê? Você vai fechar aqui, ó, se der erro para abrir, você vai clicar com o botão direito e você vai clicar aqui, ó, executar como administrador. Clicou aqui, ele vai perguntar se você quer realmente executar como administrador, você coloca aqui sim, e aí ele vai abrir o software, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir abrir o software e conectar no USB aqui, beleza? Deu o OK aqui, ele vai acessar toda a memória interna e todas as configurações aqui do receptor que a gente precisa normalmente fazer. E o que eu sugiro que você faça logo de cara? Se a primeira vez, se você nunca fez isso, faz isso que eu vou fazer agora. Você conectou no USB, reconheceu no CRU, clica aqui em Setup, que é essa configuração, que a gente vai fazer duas configurações. A primeira dela é isso daqui, ó, Data Log Session. Sempre tá em 1 hora, vem de fábrica isso. Você coloca aqui manual. O que é isso? Se você for fazer um arquivo bruto com esse receptor que está com 1 hora de sessão, você fez um arquivo bruto estático, né, com uma base de 5 horas, por exemplo. Ele vai dividir em sessões de 1 hora, porque estava 1 hora aqui, você viu? E aí você
quando você for processar, você só vai conseguir utilizar um arquivo de uma hora, você não vai conseguir usar seu arquivo todo. Ele já vem de fábrica disso, então você tem que alterar aí para manual. E aqui datalog manual também. Se ele tiver automático, o que é o automático? Quando você liga o receptor, ele já começa a coletar o arquivo estático automaticamente, já começa a piscar. Se tiver manual, você que tem um controle sobre isso, então você tem que apertar o botão lá para poder coletar o ponto. Eu sugiro que você deixe os dois manual. E daí se dá uma verificada, tem que estar desse jeito aqui, do jeito que está o meu. Você vem aqui e clica em Apply Settings. Feito essa aplicação aqui, configurou o seu receptor. E aí já está configurado. Agora na próxima aula a gente vai descarregar o arquivo e na outra aula a gente vai fazer a ativação do receptor utilizando o CRU. O que importa nesse momento é que você consiga plugar aí o seu receptor e ter acesso à sua memória interna. E depois também a gente vai aprender a fazer o Hynix, conversão do Hynix do arquivo estático, que é pelo CRU também. Beleza? Até a próxima aula.